Fala, Academia da Ação! Aqui é o treinador André Gibran. Eu tô feliz de estar aqui contigo. Esse aqui é o nosso segundo episódio do podcast Academia da Ação. E eu já vou logo direto ao ponto. Se você está aqui ouvindo um podcast chamado Academia da Ação, é porque você em algum momento já reparou que sucesso verdadeiro só vem para pessoas que são pessoas de ação. E hoje eu vou te dizer quais são os dois tipos de pessoas de ação que eu conheço. Um desses tipos sou eu. E o outro tipo, você deve conhecer alguém. A gente vai ver se você é um desses dois tipos ou se você ainda não é uma pessoa de ação, mas está querendo se tornar e por isso que você está aqui. Bom, que o sucesso é para pessoas de ação, isso todo mundo sabe. A gente olha para o lado e a gente vê que pessoas de sucesso são pessoas de ação. Eu tô lendo nesse momento um livro chamado Ponto de Inflexão. Recomendo para você. Aliás, biografias de grandes líderes eu sempre recomendo. São coisas que sempre me motivaram muito. Ler biografias de grandes líderes, de pessoas famosas, pessoas de sucesso. E o livro Ponto de Inflexão é a biografia contada por ele próprio, pelo Flávio Augusto da Silva. Se você não conhece o Flávio Augusto, ele é, com certeza, uma pessoa de ação e é uma pessoa de ação do tipo 1. Daqui a pouco eu vou te falar o que é isso e você vai entender por que ele é. Bom, ele é uma pessoa que sempre teve ação. É uma pessoa que sempre foi atrás dos objetivos dele, sempre sabia o que queria, ia lá e conquistava. E o Flávio Augusto é um bilionário. Se você não sabe nada sobre ele, eu te conto. O Flávio Augusto o primeiro grande sucesso da vida dele foi a rede de escolas de inglês WhatsApp. Se você nunca ouviu falar, o WhatsApp é uma escola de inglês para adultos. O foco é em adultos. Antigamente, quando você ia em escola de inglês, o foco era muito criança, adolescente. E a WhatsApp veio desde a fundação para criar uma escola de inglês para adultos. Veio com essa inovação. Aí o Flávio Augusto fez uma escola, depois outra. Num dado momento, ele vendeu a rede de escolas por 877 milhões de reais. E eu tô te contando rapidinho a história dele porque você precisa saber que, essa é a primeira chave que você tem que sacar hoje, hein? Pessoas de sucesso são inevitavelmente pessoas de ação. Repara que eu não tô falando aqui que pessoas de sucesso são pessoas de boas ideias. Não, boas ideias eu vejo um monte, me cercam as boas ideias. Você sabe que eu empreendo pela internet, eu crio e eu vendo meus próprios cursos pela internet, além de monetizar com anúncios no meu canal do YouTube, além de várias outras estratégias para ganhar dinheiro pela internet, é isso que eu faço. E aí um monte de gente sabendo que eu faço isso, as pessoas me procuram, elas falam assim, André, nossa, você entende, esse negócio de marketing digital? Cara, eu tenho uma ideia tão boa que eu só precisava de alguém para executar. Deixa eu te dar um alerta já, nunca chega para mim com esse papo não, tá bom? Sabe por quê, meu amigo? De boa ideia o mundo tá cheio. Eu não sei se já te contei que a ideia do GPS, sabe o GPS, o Waze que você usa aí no seu carro para você chegar onde você quiser, ou qualquer outro tipo de GPS, a ideia do GPS é minha. Eu tive essa ideia aí. Não existia nada de GPS antes. Eu ficava olhando meu pai dirigindo por São Paulo e eu ficava impressionado como ele conseguia dirigir por tudo que é lugar e caramba, como que esse cara consegue fazer isso? Eu ficava pensando. Aí eu pensava assim, eu pequenininho, menos de 10 anos, eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou conseguir dirigir por tanto lugar assim, de São Paulo. Como que eu vou entender esses caminhos todos? Bem que no futuro podia existir um aparelho que mostrasse assim numa televisãozinha, numa telinha, os caminhos que a gente tem que seguir. O que era isso aí, senão a ideia do GPS? Então, meu queridão, a ideia do GPS foi minha. E aí eu te provo, o que adianta ter ideia boa? Não adianta nada. Então nunca me venha com esse papo de que André tem uma ideia muito boa, só preciso de alguém para executar. Não. Não adianta. Você precisa executar, senão você não vai ter sucesso. Você nunca passou por aquela experiência de alguém, surge algum produto novo, alguma coisa nova, você fala, nossa, eu tive essa ideia há muito tempo atrás, tá vendo se eu tivesse colocada em prática? E é bem isso mesmo, Então,
Chave número 1 do podcast de hoje. Pessoas de sucesso são pessoas de ação. Você precisa ser ou se tornar uma pessoa de ação para que você possa ter sucesso, senão nada feito. E eu te falei que hoje eu vou te contar quais são os 2 tipos de pessoas de ação. Então vamos lá. O primeiro tipo é um tipo de pessoa de ação que ela é naturalmente uma pessoa de ação. É como esse empreendedor chamado Flávio Augusto, esse bilionário, não é milionário, tá? Não é uma pessoa que tem milhões, nem muitos milhões, ele é bilionário. Ele passou da casa do milhão e foi para a casa do bilhão. Quando você chega lá em 999 milhões, imagina isso, 999 milhões, aí você passa para 1 bilhão. Então esse cara é bilionário, Flávio Augusto. Agora, se você ler o livro dele, Ponto de Inflexão, você vai ver que o Flávio é uma pessoa naturalmente de ação. Ele sempre foi aquela pessoa, por exemplo, uma das primeiras vitórias da vida dele foi quando ele porque queria fazer parte da escola naval. Ele queria ser oficial da Marinha. Mas esse moleque, porque na época ele era um moleque, ele estudou 1 ano para passar, não passou. Fez cursinho, né? A mãe dele tinha que investir o salário todo nele para ele fazer cursinho. Ele não passou 1 ano. Aí teve uma conversa com a mãe e com o pai de novo, falou, não, mas é isso que eu quero, o ano que vem eu vou estudar mais. Olha a determinação. E aí o ano que vem ele estudou mais e chegou no fim, não passou no 2º ano. E aí a maioria da molecada já desiste. Fala, 2 anos tentando, eu vou terminar meu colegial normal, vou seguir a vida, vou fazer uma faculdade, né? O Flávio Augusto não, ele já trazia características de pessoa de ação, de pessoa de sucesso. Ele falou, nesse ano eu quero tentar mais um. Mãe, você me apoia, você me ajuda, esse ano eu vou conseguir. Essa determinação e essa crença inabalável de que aquilo que você está empreendendo vai dar certo, isso é característica de pessoas de ação que vão ser pessoas de sucesso inevitavelmente. Então o Flávio Augusto passou, depois ele passou, né? André, conta o fim da história, né? Depois ele passou na Marinha, mas você vai ter que ler o livro, Ponto de Inflexão, para saber o que aconteceu com o Flávio Augusto na Marinha. Ele não ficou. Ele foi expulso do colégio naval, porque não era para ele aquilo, né? Ele descobriu que não era para ele. E tá tudo bem, pessoas de ação elas erram, mas elas vão até o fim para descobrir se aquilo é para elas, se não é, enfim, elas vão fazendo. Errar tudo bem. Quem foi que disse que pessoas de sucesso não erram? Erram sim, até porque são pessoas de ação. E quando você vai agindo, você corre o risco de errar. Quem tem medo de errar é um tipo de pessoa que é que nem eu era antes. A pessoa fica planejando para não errar. E sabe o que acontece? Quebra a cara. Porque lhe falta experiência. É preciso a experiência da ação. O erro é algo necessário para que você aprenda com ele. Quando você aprende errando, você aprende muito mais rápido, muito mais fácil. Abandona esse pensamento da segurança extrema. Esse negócio de segurança extrema, de não, agora, por exemplo, você entra num curso, né? Aí você vai fazer alguma coisa nova, você fala, eu vou estudar direitinho e eu só vou colocar em prática o que eu estou aprendendo quando eu tiver certeza que eu só vou acertar. Isso é uma grande ilusão. Esse negócio de só acertar não existe. Então, enfia a cara, começa a agir e erra, tá? Erra, tá tudo bem. Flávio Augusto errou. 3 anos da vida dele ele dedicou para entrar na escola naval. Quando ele entrou, não era para ele, aquele ambiente não era para ele, ele não gostava daquilo, não era o tipo de vida que ele queria levar. Só que ficou em branco essa experiência? Não. Isso mostrou para ele aprendeu, e ele conta isso no livro Ponto de Inflexão, que ele aprendeu que quando ele se esforça, ele consegue. E isso fez com que ele fosse um bilionário depois, porque isso trouxe casca grossa para ele. O que é casca grossa? É experiência. É você entender como as coisas funcionam e você não desistir fácil. Casca grossa vem de um termo, eu pelo menos aprendi esse termo quando eu fazia jiu-jitsu. Fazia jiu-jitsu e aí o pessoal falava que tinha que ser casca grossa. Mas o que é casca grossa? Ah, casca grossa é o cara que não desiste. Ele vai, ele se vira, ele dá um jeito, ele volta por cima. Esse é o casca grossa. E uma pessoa de ação é uma pessoa casca grossa de tanto que ela age, tá? Então vamos lá. 2 tipos de pessoas de ação. Tipo 1, pessoas como Flávio Augusto, ou seja, pessoas naturalmente de ação. Elas são de ação naturalmente. Elas vão e elas fazem, elas metem a cara mesmo, vão lá e esse tipo de pessoa eles fazem, né? E eu conheço algumas, não muitas, pessoas desse tipo e eu confesso que eu sempre tive uma certa invejinha desse povo.
Como que pode, né? Esse povo parece um povo incansável, que está sempre envolvido em projeto. Eles são pessoas que não só começam as coisas, mas eles terminam também. Eles levam projetos até o fim. Só que eu, meu amigo, eu sou o tipo de pessoa... Eu sou uma pessoa de ação hoje. Né? Nem todo mundo pode dizer sou uma pessoa de ação. Eu, André Gibran, sou uma pessoa de ação. Mas não era a minha natureza ser uma pessoa de ação. Eu sou tipo 2, pessoa de ação construída. E talvez se você está ouvindo aqui esse podcast e você não é uma pessoa de ação, você já, de repente pode ter achado na sua vida aí o seguinte, não adianta, eu não nasci assim, eu não sou uma pessoa de ação, eu sou mais de ficar planejando mesmo, eu acabo não executando, eu sou desfocadão, eu sou indisciplinado, esse sou eu. Mentira! É uma mentira que você está contando para você. Você pode também, assim como eu fiz, se tornar uma pessoa de ação do tipo 2, uma pessoa de ação construída. As pessoas de ação construídas, o que é isso, né? Pessoa de ação construída. Ora, é como eu. O que eu fiz para me tornar uma pessoa de ação, já que eu já fui uma pessoa indisciplinada, desfocada, uma pessoa que queria começar vários projetos, começava vários projetos e não terminava, né? Eu tinha sempre iniciativa, mas não tinha acabativa, que é uma coisa que nem existe esse termo, acabativa, mas é aquela pessoa que sempre começa e nunca termina. Era eu. E como que faz para mudar essa situação? Eu comecei a estudar pessoas de ação, eu comecei a estudar famosos, eu comecei a estudar pessoas de sucesso e comecei a implantar em mim principalmente as crenças que eles tinham. E uma crença que eu quero que você comece a implantar na sua mente hoje é: se você insiste, você consegue. Repete para você mesmo isso. Para agora isso aqui, repete assim: se eu insisto, eu consigo. Se eu insistir, eu vou chegar lá onde eu quero. Faz sentido para você isso? O Flávio Augusto insistiu 3 anos para passar na Marinha. Ele passou. Então eu comecei a anotar essas coisas num caderninho há muito tempo atrás e comecei a repetir para mim esse tipo de coisa. A Academia da Ação aqui, ela foi feita, esse podcast ele está sendo feito para você que principalmente ainda não é uma pessoa de ação. Para você que, como eu, ou você é ou você foi indisciplinado, desfocado, uma pessoa que começa e não termina. Se você é assim, é para isso que eu fiz o podcast. André, não, eu sou uma pessoa de ação tipo 1, sou naturalmente de ação. Legal, o que você vai encontrar aqui nesse podcast? Muitos casos de pessoas de sucesso, estratégias para o sucesso, também serve para você, tá? Mas principalmente, se você é uma pessoa que quer se tornar uma pessoa de ação, então maravilha, você está certinho aqui no podcast Academia da Ação, porque eu sou uma pessoa tipo 2. Quem é que vai te entender melhor? Uma pessoa tipo 1, né? Uma pessoa que naturalmente é uma pessoa de ação, ou uma pessoa tipo 2 como eu, que não nascia assim de ação, né? Não sei se isso vem de nascimento, de onde que vem esse negócio, mas de fato não era a minha natureza. Então, eu tenho para mim, uma vez, quer ver? Para ilustrar bem esse ponto, eu acredito que pessoas tipo 2, como eu, vão te entender muito melhor se você também é um tipo 2, por causa de uma história que eu tenho aqui para te contar. Uma vez eu estava sentado no carro e ia almoçar com um antigo chefe meu, e a gente começou a falar sobre ganhar dinheiro, sobre negócios, né, business e tal. E eu perguntei para ele, falei, o que você acha de motivação, né? Como é que você se motiva? E ele não entendeu, ele falou, mas motivação, esse povo fala, olha ele respondendo para mim, esse povo fala tanto de motivação, não entendo esse negócio, que motivação? Ué, se o cara quer ganhar dinheiro e já não tá motivado, eu não entendo esse negócio de motivação, eu acordo todo dia, vou trabalhar e tô motivado, e tô querendo fazer acontecer e não paro e pronto. Então, eu até parei a conversa por aí, porque como que eu vou conversar de motivação? Eu precisando me motivar e o cara não precisa. É óbvio que ele não vai entender o meu mundo. Então, por isso, você que quer se tornar uma pessoa de ação, mas que não é naturalmente uma pessoa de ação, você está muito bem servido aqui nesse podcast. Eu entendo você. Eu sei que você precisa sim se motivar às vezes. Eu sei que você não pula da cama louco para trabalhar sempre. Eu sei que você não é assim, porque eu também não fui. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe o tipo 2. Pessoas de ação construídas. E o sucesso também é para elas. Eu, graças a Deus, tenho um sucesso imenso. Eu vivo hoje coisas que eu nunca achei que seriam possíveis na minha vida e graças a Deus é por ter aprendido como construir esse tipo de personalidade e estou aqui para te ajudar. Já te passei o primeiro princípio hoje e o primeiro princípio é: tenha uma crença inabalável no seu propósito.
Tem uma crença inabalável que você consegue, não é no seu propósito, é no seu potencial. Crença inabalável no seu potencial. Você consegue, você pode, desde que você se esforce, você consegue, saiba disso. Qualquer pessoa que quiser de verdade e que empreender ações para conseguir algum objetivo, vai conseguir esse objetivo. Anota essa chave, começa a repetir isso para você. Se eu me esforçar, eu consigo. Porque tem gente que fica aquele pensamento pequeno, né? Esse pensamento que eu vou passar agora não é o pensamento de uma pessoa de ação, não é o pensamento de uma pessoa de sucesso, tá? Tem gente que pensa assim, isso aí nem adianta, é muito difícil, não, isso aí não é pra mim não. Queridão, para com esse negócio. Se você quiser de fato e se esforçar, você consegue, tá bom? Esse é um dos primeiros pensamentos, uma das primeiras chaves que eu quero te passar, e eu vou finalizar esse podcast por aqui hoje, porque aí eu vou guardando mais material para os próximos para você. Já estamos aqui há quase 17 minutos. É isso, para você encontrar artigos sobre isso, sobre como se tornar uma pessoa de ação, visita lá academiadaação.com.br. Claro que não é ação com cedilha, nem com tio, é academiadaacal.com.br. Esse episódio que você está ouvindo, você pode ouvir ele pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, por vários agregadores de podcast, e também consegue ouvir no site, tá? Lá no academiadaação.com.br. Maravilha! É isso, foi um prazer para mim estar aqui contigo e bora pra ação! Grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.